Bom dia galera. Vamos aqui iniciar. Abra aí na página 126. A gente inicia aí, ó, o quinto tema, né? Então hoje a gente está iniciando, na verdade, nossa terceira unidade, né? Nessa terceira unidade a gente vai ver a consolidação do capitalismo. A gente vai ver alguns assuntos relacionados à questão do capitalismo, né? E o nosso primeiro assunto, né? Que é o nosso capítulo 1 do tema 5. Acompanha aí. Você tem aí a revolução industrial, revolta não, a revolução industrial, né? A revolução industrial ela foi um processo muito importante para consolidar o capitalismo, né? O capitalismo que é o sistema econômico a partir ali da do século XVI. Você tem o início do capitalismo ali, a primeira fase do capitalismo. Essa primeira fase do capitalismo a gente chama ela de capitalismo mercantil ou comercial, né, que é o mercantilismo, né? A segunda fase do capitalismo é justamente a fase da revolução industrial, que a gente vai chamar de capitalismo industrial. E a terceira fase é um pouquinho mais à frente, que é o que a gente já vive hoje, que é a revolução técnico-científica e a terceira revolução industrial. Beleza? A revolução a questão do capitalismo financeiro, que é aí que entra os bancos, as bolsas de valores. Essa aí é outra etapa. A etapa que vai fortalecer e fincar de vez na história o capitalismo que a gente vive até hoje é a Revolução Industrial. Um papel importantíssimo para consolidar o capitalismo, né? Ó, a Inglaterra sai na frente, olha aí, acompanha a leitura. Ó. As transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas nos séculos XV, XVI e XVII resultaram no acúmulo de riqueza nas mãos de um número seleto de burgueses. Isso facilitou o aumento da produção, em especial na Inglaterra, onde as corporações de ofício se desenvolveram em maior escala. Ou seja, essa Revolução Industrial, ou seja, a primeira etapa da Revolução Industrial, né? Vai acontecer na Inglaterra. Na verdade, a gente já vivemos aí 3 revoluções industriais. A primeira é essa que a gente vai ver agora, que é a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, né? Que vai ser basicamente ali na região da Grã-Bretanha, né? Aquela grande ilha ali que tem como principal país a Inglaterra. Então, por isso que muitos livros vão trazer como a Revolução ela se inicia na Inglaterra, né? Vai ser muito importante esse ponto. E isso por quê? Porque a Inglaterra ela acumulou muito dinheiro. Lembre, gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Revolução industrial. Para se fazer uma revolução industrial, é muito importante a questão do acúmulo de capital, ou seja, acúmulo de dinheiro. Você precisa de atividades para acumular esse capital para poder fazer a revolução industrial. Né? Inclusive trazendo para o Brasil, o acúmulo do dinheiro do café é que vai gerar a Revolução Industrial do Brasil. Na questão da Inglaterra, a Inglaterra teve como acúmulo de seu capital ser uma potência comercial, né? E além do que, aquela questão lá do tráfico de escravos. Isso gerou muito dinheiro para a Inglaterra, que posteriormente investiu na sua industrialização. Beleza? Olha aí, século XV, as corporações de ofício utilizavam o trabalho dos camponeses que em casa fabricavam fios e tecidos em máquinas manuais. A principal produção da Inglaterra é tecido, né? Os mercadores encomendavam e compravam esses produtos das corporações, depois os vendiam para o mercado nas cidades e a preços bem altos. Ou seja, a corporação de ofício era aquela galera que produzia, que se juntaram em corporações, né? Século XVI, parte considerável da burguesia inglesa acumulava capital por meio do tráfico de escravos. Olha outro ponto aí, ó. Potência comercial, principalmente na questão da venda de tecidos, né? E no século XVI a questão do tráfico de escravos. A Inglaterra ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos. Né? Século XVII, a marinha inglesa desenvolveu-se a ponto de dominar o transporte das mercadorias. Como a Inglaterra tinha a maior marinha do mundo, ela dominava esse comércio marítimo. Por isso que ela lucrou bastante das colônias, tanto as suas quanto as de outros países, dominando as metrópoles e gerando grande lucro para a coroa. Essa atividade incentivada pelo ato de navegação. Gente, o ato de navegação foi um ato assinado por Oliver Cromwell, um cara muito importante. Ele vai dizer o seguinte com essa assinatura do ato de navegação. O ato de navegação diz mais ou menos o quê?
que a Inglaterra só negocia com produtos seus, ou seja, seus produtos só são transportados agora pela Marinha Inglesa. Nenhum outro país pode transportar produtos ingleses. Antes a Holanda era muito beneficiada por transportar os produtos ingleses, né? Logicamente que quando Oliver Cromwell assina esse ato de navegação, ele enfraquece as concorrentes e fortalece a Inglaterra, né? Século XVII, então vai ter todo esse processo. O ato de navegação de 1651 foi responsável pelo desenvolvimento dos mercados internos e externos da Inglaterra. Vamos lá, continuando aí abaixo do quadrinho, ó. Os conflitos pelos quais a Inglaterra passou no século XVII, guerra civil, ou seja, teve uma guerra civil lá, né? Em 1642, e a Revolução Gloriosa. Gente, uma coisa importante, a Revolução Gloriosa é a burguesia chegando ao poder. O primeiro país onde a burguesia chega ao poder de fato é na Inglaterra, certo? Lembrando que a Revolução Industrial, ela é uma revolução burguesa, assim como a Revolução Francesa também é. Beleza? Também serviram de impulso para a economia inglesa. As consequências, como o cercamento de terras, o desenvolvimento da marinha e todos os feitos com Portugal e Espanha ajudaram a desenvolvê-lo. Ou seja, o que é política de cercamentos, né? Na verdade, a Inglaterra expulsava camponeses de suas terras e cercavam essas terras para a criação de ovelha. Essa era a política de cercamento. Grande parte dessa galera que era expulsa de suas terras iam para as cidades e se transformavam em quê? Em mão de obra para as indústrias, ganhando bem pouco. E isso gerava bastante lucro para a burguesia, certo? Mas o que aqui? Por meio delas, a Inglaterra passou a ter matéria-prima em abundância e mercado consumidor estável, principalmente no setor têxtil, setor de tecido. A Inglaterra ganhou, por exemplo, muito dinheiro em cima de um acordo com Portugal, que é chamado de Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen, Portugal comprava tecido na mão da Inglaterra, a Inglaterra comprava vinho na mão de Portugal. Mas sempre a necessidade de tecido é sempre maior do que a necessidade de vinho. Então a Inglaterra sempre saía ganhando nesse acordo, certo? Surgiram assim as primeiras condições para a consolidação do capitalismo industrial. Gente, o que é essa revolução industrial? É quando você transforma a produção, ou seja, você coloca máquinas na produção. Se antes a produção era na mão, que é a chamada manufatura, a partir da revolução industrial, ela vai ser mecanizada, certo? Chamamos aí de mecanização, ok? Tranquilo?